Fala galera, muito prazer. Meu nome é Nathan Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu ganhei R$ 8.027 em 6 meses durante esse último ano de 2025 e esse início de 2026. Eu comecei a prestar serviços na internet e os principais serviços que eu comecei a prestar para as pessoas são serviços de edição de vídeo, serviços também de social media, design, mas inicialmente o serviço que eu estava mais prestando era o de edição de vídeo. E atualmente eu estou começando a migrar para o serviço de social media. E eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi essa experiência. Eu Por muito tempo, desde o início de 2024, eu queria entrar nessa área da internet. E eu comecei a fazer uma parceria com um amigo meu para a gente tentar ter cliente nesse início de 2024, só que a gente não tinha equipamento, eu não tinha nem computador, eu só tinha meu celular. E aí por isso eu comecei a vender doce na rua no ano de 2024. Na metade do ano de 2025 também eu vendi doce na rua. Só que por muito tempo, durante esse um ano e meio, de 2024 até metade do ano de 2025, eu eu era muito inconstante. Então, alguns dias eu vendia doce na rua, outros dias eu tentava conseguir cliente na área da edição de vídeo. Por quê? Na metade do ano de 2024, eu comprei o meu computador, eu comprei ele de um amigo meu, só que ainda faltavam alguns equipamentos. Eu queria comprar uma câmera boa, um celular, e acabou que eu não comprei, e até hoje eu não tenho uma câmera tão boa e um celular tão bom, mas é o meu planejamento sim comprar esses materiais. Só que eu decidi na metade do ano de 2025, eu decidi que eu iria prestar os serviços mesmo sem eu ter todos os materiais que eu precisava. Eu tinha um computador, e se eu tinha um computador, dava pra mim usar o CapCut no computador e editar vídeos para as pessoas. Eu sabia que era uma habilidade que eu tinha, então eu decidi começar a editar os vídeos para as pessoas. E eu comecei a fazer isso, a prospectar clientes e tentar ter clientes no final de julho. E no meu primeiro mês, no meu final de julho, né? Eu comecei logo no final de julho, por isso que eu conto que são 6 meses, de julho até janeiro, eu conto 6 meses, porque eu comecei no final de julho. Então, no final de julho eu já ganhei R$ 300, em agosto eu ganhei 592, setembro ganhei 1.030, outubro ganhei 1.310, novembro de 2025 também 1.285, dezembro 1.930 e janeiro desse ano R$ 1.580. A média que eu tive durante todos esses 6 meses foi uma média de R$ 1.330 mais ou menos. Não foi aquele valor absurdo, foi um valor inclusive menor do que o salário mínimo, só que eu considero que foi um valor bom, levando em consideração que foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei 100% prestando serviços na internet, sem precisar vender doce na rua, sem precisar fazer outro tipo de trabalho. Esse valor foi 100% trabalhando com a internet. E isso, para minha opinião, foi um motivo de alegria. E eu quero contar para vocês um pouco sobre como foi essa experiência. Como vocês podem ver aqui, eu fiz esse valor e totalizando deu o valor de R$ 8.027. Esses aqui são os clientes que eu fiz. Eu não coloquei o nome deles aqui, eu coloquei somente siglas para o nome deles, porque eu não quero expor os clientes, eu não sei se eles querem que eu fale quanto que eles me pagaram, então eu fiz aqui as siglas sobre cada cliente. Mas como vocês podem ver, essa ETB, ANL e o IF foram os que me pagaram mais. E essa ETB e o ANL são clientes que me pagam recorrentemente. Eu tenho um contrato com essas duas pessoas, cada uma me paga R$ 300 por mês para eu editar 12 vídeos para elas e eu também faço um pouco da estratégia do Instagram delas. Como vocês podem ver, não é um valor alto. Eu estou sim cobrando barato delas, mas essas pessoas foram os meus primeiros clientes. Tanto a ETB, vou até aproximar minha tela aqui para vocês verem, a ETB e a ANL. São clientes que eu estou editando os vídeos delas e, e eu estou fazendo estratégia de conteúdo para elas. Eu mando ideias de conteúdo para elas fazerem. Foi barato, só que eu tô com essas pessoas até hoje e eu reconheço que eu preciso cobrar melhor delas. Só que, na minha opinião, valeu a pena eu ter cobrado barato. Por quê? Foi minha primeira experiência na minha empresa, na minha própria empresa, a ter clientes assim. Então, foi uma experiência para aprender como que eu poderia prestar os serviços para os clientes. Então, eu considero que foi uma experiência muito boa. Já esses outros clientes aqui, o RM e o DA são clientes que eu consegui nesse mês de janeiro, agora de 2026. Eu prospectei e consegui achar esses clientes. Então eles estão me pagando um valor de R$ 600 por mês, já melhorou, né? R$ 600 por mês. O RM é um cliente que ele me paga R$ 600 por mês e eu faço 4 vídeos com ele. E o DA
ele me paga R$ 600 por mês e eu faço 12 vídeos dele. Qual que são a diferença desses dois clientes? O DA, ele só me manda o vídeo sem eu precisar fazer nada, ele só me manda o vídeo e eu só edito o vídeo. O RM, eu faço o roteiro do vídeo dele, faço reuniões semanais com ele, visando a gente conversar e crescer a estratégia do conteúdo do Instagram dele, e eu edito os vídeos dele. Então é um trabalho diferente, com valores iguais. Já esses outros clientes aqui não são clientes recorrentes, foram clientes que ao longo desses meses me chamaram. Então foram clientes, inclusive esse aqui também, ó, de 1.150, foram clientes que foram me chamando ao longo dos meses para fazer serviços de freelancer. O que são os serviços de freelancer? Freelancer é quando uma pessoa ela precisa, por exemplo, de uma edição de vídeo e ela te manda, fala assim, cara, você faz para mim essa edição de vídeo, quanto que você cobra? Ah, eu cobro R$ 300 para fazer uma edição para você. Então isso é o serviço de freelancer, mas não necessariamente o freelancer ele vai ser uma pessoa que você vai fazer recorrentemente com ele. Eu particularmente prefiro o serviço recorrente, assim como essas duas clientes minhas. Vocês podem ver que elas foram uma das que pagaram menos por mês, R$ 300 por mês, mas durante todos esses 7 meses elas me pagaram. Não, durante todos esses 6 meses elas me pagaram. Então, totalizando, elas foram as pessoas que mais me pagaram, bem mais do que as pessoas que eram clientes freelancers, né? Então, eu particularmente eu gosto da recorrência, eu gosto desse tipo de cliente. Se vocês quiserem que eu grave outro vídeo falando como que eu prospecto os clientes, como que eu presto o meu trabalho, eu reconheço que eu preciso melhorar em muitas coisas, mas eu acho também que eu posso agregar na vida de vocês em conhecimentos e eu também poderia aprender muito com vocês. Então, comenta aqui embaixo, eu quero criar nesse canal realmente uma comunidade em que a gente vai se ajudar a crescer nessa área. Você que tem interesse em crescer no empreendedorismo, talvez não necessariamente você é um social media, você é um editor de vídeos, mas você às vezes trabalha com outra coisa. Eu quero conversar com você, eu quero poder ter a oportunidade de a gente trocar conhecimento e é isso aí. Agora, eu trouxe aqui, como vocês podem ver, alguns insights que eu aprendi durante todos esses 6 meses que eu ganhei esses R$ 8.000 aí. Durante todos esses 6 meses, vamos lá. O primeiro insight que eu tive é o seguinte: eu não me arrependo de ter cobrado barato. Talvez você olhe para esses clientes que eu cobrei barato deles e você pense, cara, não vale a pena cobrar barato. Eu acho que depende muito. Por quê? Muitas vezes você vai cobrar barato e você vai aprender com esse cliente. Assim como eu disse no início do vídeo, você vai aprender a como prestar um bom trabalho, você vai melhorar o seu serviço ao longo, enquanto você vai passando tempo com aquele cliente, enquanto você vai se relacionando com aquele cliente, você vai aprendendo a lidar com ele. Então, eu considero muito bom. Se você não tem tanta experiência, você cobrar mais barato no início, porque isso pode te ajudar ali a você crescer, é meio que você está recebendo para aprender. É claro que você não vai prestar um serviço porco para a pessoa, você tem que ter um mínimo de conhecimento ali na área, só que a gente nem sempre vai estar 100% preparado. E, na verdade, a gente nunca vai estar 100% preparado. E, muitas vezes, você prestar um serviço é uma oportunidade para você aprender. E, vamos lá, vamos continuar. O segundo insight que eu tive é eu preciso recalcular os meus valores. Esses clientes que hoje me pagam R$ 300, eu preciso recalcular esses valores porque está barato. E eu adquiri um conhecimento durante esses 6 meses que eu posso sim cobrar mais caro deles. Então, eu vou cobrar mais caro. E como que eu vou buscar fazer isso? Calculando a minha hora. Eu estou usando esse aplicativo aqui, ó, que é o Clockify. Depois, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre ele, ele é um site, né, que ele vai contar quanto de hora que você está gastando com seus clientes. Você vai registrando eles aqui. Hoje mesmo eu trabalhei 6 horas, ontem eu trabalhei 8 horas, antes de ontem 7h43 horas, no outro dia aqui 8 horas e 6, nesse outro dia 8 horas. Então, assim, aqui mostra e vai mostrar detalhadamente em cada cliente. E ele também faz gráficos para você conseguir analisar esses gráficos no final do mês, para você ter noção de quanto tempo você está gastando com seus clientes. E quando você sabe quanto tempo você gasta com seus clientes, você consegue ter uma noção de quanto é o valor da sua hora. E você sabendo qual que é o valor da sua hora, isso vai te ajudar a forma como você for cobrar dos seus clientes. Então, esse mês agora de fevereiro, hoje é dia 14 de fevereiro, hoje é dia 14 de fevereiro, hoje, esse mês de fevereiro, no caso, é o primeiro mês que eu vou conseguir calcular todo o tempo que eu gastei com todos os meus clientes nesse mês. Isso vai ser muito importante para mim conseguir cobrar um valor justo deles. Beleza, esse foi o segundo insight. O terceiro insight é não espere você estar pronto. Por quê? Como eu tinha dito no primeiro insight, você nunca vai estar 100% pronto. E muitas vezes, para você conseguir aprender a melhorar na sua qualidade do que você faz, talvez você precisa fazer isso testando
o seu trabalho com clientes. Então você pode às vezes fazer um trabalho ou outro ali de graça, ou senão você pode fazer um serviço mais barato, assim como eu fiz, para você aprender como faz aquilo. Eu adquiri muito conhecimento com os meus clientes. E eu deixei claro isso para eles. Não foi algo que eu não deixei, eu não omiti falando assim, eu tenho total conhecimento dessa área. Eu falei o seguinte, eu tô aprendendo, só que eu vejo que eu vou crescer nisso. E eu quero ter você como meu case de sucesso. Eu quero ter você, meu cliente, como meu case de sucesso. Então, eu deixei claro para o cliente, ele tinha plena consciência disso. E está sendo um ótimo trabalho, tanto que eles estão comigo até hoje. E eu, cada dia mais, a gente vai crescendo mais as redes sociais deles. Então, meu conselho para você é não espere você estar pronto. Talvez você fique esperando assim, ai cara, eu preciso saber editar tal tipo de vídeo para mim começar a vender. Cara, tem pessoas que na internet precisam de vídeos simples. Tem clientes meus que eu faço um vídeo que eu só corto as respirações deles e posto e dá muito certo. Tem cliente que se você fizer uma edição muito complexa nesse vídeo, talvez esse vídeo nem vai dar tão certo, sabe? Então, existem muitas demandas. Talvez você ache que você não sabe tanto sobre internet, mas tem pessoas que sabem menos do que você e você pode ajudar essas pessoas. E esse é um pouco da filosofia que eu aplico na minha empresa. Eu estou abrindo uma empresa que se chama Celeiro Produções, ela ainda está no papel, mas ela vai ir aí pros. Eu não sei se essa é a frase certa, se ela está no papel, né? Ela está na minha mente, eu só não oficializei ela juridicamente ainda, mas em breve vocês verão ela no mercado aí. E é isso. É, Outro insight que eu tive é, eu preciso prospectar mais. A grande maioria desses clientes que eu tive, até mesmo de freelancers e clientes fixos, atualmente eu tenho 4 clientes fixos, todos esses clientes eu consegui eles prospectando. O que é prospectar? É você chamar as pessoas e oferecer os seus serviços. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como é que é o meu processo de prospecção, é só comentar aqui embaixo que eu faço. E só que tô gastando atualmente tanto tempo com os meus clientes, e por isso que eu tô buscando organizar quanto que tá a minha hora, organizar os meus processos, eu tô gastando tanto tempo com os meus clientes que eu não tô tendo tempo para prospectar. Então, por isso que eu tô buscando essa organização para eu conseguir ter tempo para prospectar e conseguir fechar mais clientes. Se eu quero ganhar mais dinheiro e fechar mais clientes, eu preciso prospectar. Então, esse foi mais um insight que eu tive. O quinto insight que eu tive foi eu preciso regularizar algumas pendências. E o que, que significa isso? Eu preciso resolver algumas coisas que eu preciso resolver urgentemente. Eu vou dar um exemplo de uma coisa. Uma coisa que eu resolvi, depois desse tempo todo que eu estava começando a trabalhar nessa área, eu abri o meu MEI, que é uma coisa que eu recomendo você fazer. Abra o seu MEI, eu abri o meu MEI e agora eu vou começar a emitir nota fiscal. Eu confesso que eu não estava emitindo nota fiscal, mas agora eu vou começar porque eu acredito que nós devemos ser corretos naquilo que a gente faz. A gente tem que sim prestar conta, a gente tem que pagar imposto. Então eu estou me organizando para realmente mudar e começar a emitir nota fiscal de tudo que eu faço. Fechou? É, Outro ponto, nem sempre trabalho de graça. Nesse período que você está no começo, assim como eu estive, e eu considero ainda que eu estou um pouco no começo e eu estou crescendo mais, vão chegar pessoas para você querendo que você faça trabalho de graça. Tem casos que vale muito a pena, você vai estar trabalhando de graça e você vai estar adquirindo muito conhecimento, vai estar adquirindo portfólio. Só que vão ter pessoas que vão querer talvez aproveitar de você. E muitas vezes essa pessoa, ela tá querendo aproveitar de você, mas você tem um bom trabalho e você poderia estar vendendo o seu trabalho para essa pessoa. Afinal de contas, é um trabalho. Você ajudar a pessoa num vídeo é um trabalho. Então, tome cuidado antes de fazer algum tipo de trabalho nessa área do social media de graça, porque talvez você poderia estar vendendo para essa pessoa. E eu não falo para você também deixar de fazer de graça. Tem pessoas que vale a pena. Então, eu acho que você tem que calcular e ver qual que vale, e qual que não vale a pena você fazer de graça. O penúltimo ponto é o seu material intelectual é caro. Isso aqui é um convite para você se valorizar como profissional. Você tem conhecimentos, talvez, que muitas pessoas precisam daquilo que você sabe, só que você às vezes não reconhece isso. E é muito importante com que você reconheça, porque o seu material intelectual é caro. Os estudos que você fez na internet são caros. Você entende de assuntos que pessoas precisam daquilo que você entende. Talvez essa possa ser a sua realidade. Talvez você também seja uma pessoa que precisa estudar mais e tá tudo certo. Só que eu me incomodo muito porque, e eu tô falando para esse tipo de pessoa que já estudou muito sobre marketing digital, sabe muita coisa, só que acha que não sabe. Acha que não pode vender, mas você pode sim vender, você tem conhecimento, sabe? Tem pessoas que precisam daquilo que você sabe.
Eu preciso que você reconheça isso, sabe? Tem pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo que você sabe. Então, se posicione como um profissional. E por último, ponto, né, que eu queria trazer para você de insight é: tem como ganhar dinheiro com a internet, sim, mas não é fácil. Durante meus últimos 5 anos, eu sempre tive essa idealização de ganhar dinheiro na internet. E no final das contas, eu nunca tinha conseguido ganhar. E nesses últimos anos, foram as primeiras vezes que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, prestando serviços para pessoas. E eu pude perceber que é possível. Eu não ganhei tanto, né? Uma média de R$ 1.300 por mês, menos do que um salário mínimo. Mas mesmo assim, eu acho que foi bom. Eu não ganhei tanto ainda, mas eu pude perceber que é possível. E se foi possível ganhar 1.300, eu acredito que é possível ganhar 5.000, R$ 10.000. Já escutei casos de pessoas que trabalham sozinho e ganham R$ 12.000 por mês prestando esse tipo de trabalho, e eu acredito que é possível. Eu quero registrar isso para vocês. Eu estou no início da minha trajetória, não ganho tanto ainda, tenho que comprar equipamentos ainda, comprar celular, quero abrir empresa, quero ter funcionário. Eu quero viver essa vida de empreendedor aqui no Brasil. Só que eu acredito que tudo tem o seu começo e eu convido você para fazer parte dessa jornada comigo. Vai ser uma experiência incrível. Eu quero que você cresça junto comigo, você aprenda, tenha insights comigo. Gente, eu tô pilhado, eu não falo tão rápido assim não. Hoje eu não sei porquê, mas eu tô pilhado gravando esse vídeo. Porque eu sinto que eu preciso gravar isso, sabe? Tem conteúdos que eu vejo que eu preciso soltar eles para as pessoas e eu não posso deixar eles guardados pra mim. Então hoje eu tô pilhado. Eu não sou tão assim pilhado não, hoje eu tô um pouco pilhado. Vou dar uma respirada. Mas no mais é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve nesse canal e eu quero que você faça parte disso comigo. Fechou? Tamo junto. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E tamo junto. Vamos conquistar aí e vamos crescer no empreendedorismo e colocando o Senhor acima de todas as coisas. Toda honra e toda glória é dada a Jesus Cristo. E tamo junto. Bora pro próximo vídeo.